Olá! Hoje a nossa videoaula será sobre partição ou particionamento. É um assunto que gera muita dúvida, principalmente na programação. Mas antes de falarmos de programação, vamos entender primeiro como funciona o particionamento? Conceitos: setores, subdivisão. Particionamento ou partição é o mesmo que dividir, divisão de espaço. Trazendo esses conceitos para dentro dos sistemas de alarme, nós temos que setores, onde eu ligo os meus sensores, fazendo uma subdivisão dos locais onde estão instalados. Temos alguns modelos de centrais. Linha de centrais VW8Z. Posso ligar até 8 sensores com fio. Linha de centrais VW16Z. Posso ligar até 16 sensores com fio. Central VW10Z. Posso ligar até 10 sensores com fio. Todas as nossas centrais são expansíveis, usando os expansores de zonas. Partição ou particionamento. Divisão da minha central de alarme em partes ou em ambientes. Todas as nossas centrais permitem o uso de até 8 partições. Agora que entendemos o que são os setores e as partições, vamos ver como eles funcionam. Juntando as duas coisas, eu vou agrupar um número X de sensores dentro das minhas partições. A seguir, nós vamos ver um exemplo. Vamos usar uma central dividida em 4 lojas, ou seja, em 4 partições. Cada loja terá 2 sensores. Logo, precisaremos de 8 sensores. Para isso, iremos usar a central de modelo VW8Z, que aceita até 8 sensores. A primeira loja terá os sensores número 1 e 2, partição 1. A segunda loja, os sensores 3 e 4, partição 2. A terceira loja, sensores 5 e 6, partição 3. E a quarta loja, sensores 7 e 8, partição 4. Cada dono de loja terá uma senha, onde essa senha só terá acesso à sua partição. Logo, temos primeira loja, usuário 001. Segunda loja, usuário 002. Terceira loja, usuário 003. E a quarta loja, usuário 004. No exemplo, teremos um teclado geral, onde todos digitam a senha no mesmo teclado para ter acesso à sua partição. Após montar o nosso cenário, é preciso dizer para a central como queremos que ela funcione. Fazemos isso através da programação. Iremos fazer isso de 2 formas para demonstrar. Primeiro, através do teclado, e depois, através do aplicativo ViewWeb Studio. Vamos lá? Para entrar em programação, digite Enter, 5353, Enter. Na função 204, nós estamos habilitando o particionamento. O número 1 habilitado quer dizer que eu tenho 8 partições. Quando o número 1 está desabilitado, eu tenho apenas uma partição. De fábrica, o meu sistema sai habilitado para apenas uma partição. Então, tudo que eu vou fazer já está dentro da partição 1. Se eu preciso usar mais partições, eu preciso dizer para a central quais são elas. E mesmo habilitando as 8 partições, é nas próximas funções que eu vou dizer efetivamente quais são as partições que eu irei usar. Na função 171, estamos nos referindo ao sensor 1. Dentro da função, que é o complemento, eu vou dizer a qual partição ele pertence. Então, 171 sensor, complemento 1, ou seja, o sensor 1 pertence à partição 1. Dentro da programação, eu irei digitar 171 e Enter para confirmar. Na função 172, iremos fazer a mesma coisa, só que a função 172 refere-se ao sensor 2. Então, 172 é o sensor 2, o complemento
1, ou seja, o sensor 2 também pertence à partição 1. Digite 172 e Enter para confirmar. Pronto, já programamos dentro da central que os sensores 1 e 2 pertencem à partição 1, ou seja, à loja 1. Agora, faremos o mesmo com os outros sensores. Função 173, sensor 3, complemento 2, partição 2, ou seja, sensor 3 na partição 2. 174, 2, sensor 4 na partição 2. 175, 3, sensor 5 na partição 3. 176, 3, sensor 6 na partição 3. 177, 4, sensor 7 na partição 4. E 178, 4, sensor 8 também na partição 4. Agora, diremos para a central qual usuário tem acesso a qual partição, ou seja, qual senha vai conseguir armar e desarmar qual loja. As funções para dar acesso ao usuário vai da 222 para o usuário 001 até a 321 para o usuário 100, visto que a nossa central armazena até 100 usuários. Sendo assim, vamos à programação? Função 222, usuário 001. Dentro da função, é o complemento de qual partição ele tem acesso. No exemplo, o usuário 001 terá acesso apenas à partição 1, então deixamos 1 habilitado. Enter para sair de programação. Na função 223, que pertence ao usuário 002, iremos dizer que ele tem acesso apenas à partição 2. Habilitamos o número 2 e desabilitamos o número 1. Na função 224, iremos dizer que o usuário 3 tem acesso à partição 3. Habilitamos o número 3 e desabilitamos o número 1. Na função 225, iremos dizer que o usuário 4 tem acesso à partição 4. Habilitamos então o número 4 e desabilitamos o número 1. Como iremos usar um teclado geral, que tem acesso às 4 partições, quem restringe o acesso à partição é o usuário, ou seja, a senha digitada. Para dizer que o teclado tem acesso às 4 partições, é necessário entrar dentro da programação dele. Para isso, precisamos entrar em seu endereço. Vamos conferir? Entre em Programação, digitando a senha de programação, depois pressione a tecla INF e logo em seguida o endereço do teclado. No nosso exemplo, o teclado tem endereço 032. A função para dizer que ele tem acesso às partições é a 128. Dentro desta função, irei habilitar as partições que ele tem acesso. Como de fábrica ele já vem com a partição 1 habilitada, só é necessário habilitar o número 2, 3 e 4. Agora, iremos usar este mesmo cenário para programar pelo VWeb Studio. Agora, nós iremos fazer a programação pelo aplicativo VWeb Studio. A mesma programação que nós fizemos pelo teclado, mas agora pelo aplicativo. Então, eu já tenho o aplicativo baixado no meu smartphone, então vou tocar aqui no ícone. Eu já fiz o meu login social, já conectei o meu smartphone na mesma rede que a central e já adicionei a central aqui dentro do aplicativo. Agora eu vou tocar na minha instalação, que é essa VW8Z. Ela já puxou os periféricos que eu tenho no barramento, mas a primeira coisa que nós iremos fazer é programar a central. Então, toque aqui em Central, em seguida em Programar Periférico. A primeira coisa que nós fizemos pelo teclado foi a função 204, onde nós habilitamos o número 1 para dizer que a nossa central tem 8 partições.
Lembrando que de fábrica ela sai tudo dentro da partição 1, que nós consideramos como sistema não particionado. Então, se eu quero habilitar o particionamento, eu vou tocar em partições e logo em seguida em partição 2. Então, a função 204, ela está disponível a partir da partição 2. Então, está aqui, sistema particionado, eu vou habilitar e tocar em programar. Toque em voltar e voltar mais uma vez. Agora, nós iremos colocar as zonas ou setores, né, dentro das minhas partições. Então, aqui dentro do aplicativo ele está denominado como zonas, mas são os setores. Então, no exemplo, a zona 1 e zona 2, ou setores 1 e 2, estavam dentro da partição 1. Então, vamos dar uma olhada. Então, está aqui zona 1 dentro da partição 1, né? Que é o quarto item que nós temos da lista. Então, já está, vou tocar em voltar. A zona 2 também deve estar dentro da partição 1, porque lembrando, né? Tudo sai de fábrica dentro da partição 1. Então, são duas funções que eu não preciso programar. A zona 3, ela está dentro da partição 2, ou da loja 2, né? Como no exemplo. E vou tocar em programar. A zona 4 também está na partição 2. Então, vou colocar 2 e tocar em programar. As zonas 5 e 6 devem estar na loja 3, ou partição 3. Então, vamos colocar aqui na 3, programar. Zona 6, partição 3, programar. E por último, as zonas 7 e 8, que vão ficar na partição 4. E a 8 também na partição 4. Depois de colocar as zonas dentro das partições, nós iremos dar acesso aos usuários, né? Então, dizer qual usuário tem acesso a qual partição. Então, eu voltei aqui na minha lista de itens para programar periférico e vou tocar em usuários e senhas. Logo em seguida, usuários. Então, nós tínhamos 4 usuários, né? Então, o usuário 1 só tem acesso à partição 1, já está aqui. O usuário 2 só terá acesso à partição 2. Então, nós vamos desabilitar a partição 1 e habilitar a partição 2. Programar. Toque em voltar. O usuário 3, apenas a partição 3. Então, eu também desabilito 1 e habilito 3. Programar. Toque em voltar. Usuário 4. Desabilito 1 e habilito 4. Programar. Pronto, já demos acesso aos usuários. Também é preciso dar acesso ao teclado. Então, nós iremos voltar lá na lista de periféricos e vamos escolher teclado 128 Plus, de endereço 032, né? Então, aqui ele mostra, né, qual é o endereço de barramento que nós estamos programando. Toque em programar periférico. Logo em seguida em partições. E depois em geral. A função para o teclado ter acesso às partições, fazendo através dele mesmo, era a 128. Né? Era necessário entrar no endereço e entrar na função 128. No aplicativo, nós não temos número de funções, nós temos os nomes. Então, o nome que eu dou para a função para dar acesso ao teclado é acionamento parcial. Então, ela está aqui em geral, né? Vou habilitar as outras partições e tocar em programar. Se vocês ficarem com alguma dúvida do que significa cada função, ao lado delas tem um ponto de interrogação. Se vocês tocarem nele, ele vai abrir como se fosse o manual. Então, para o acionamento parcial, ele diz assim:
limita o funcionamento do teclado apenas para as partições que foram habilitadas. Mesmo sendo digitada uma senha que tem acesso a mais partições, só serão armadas as partições que a senha tem acesso e o teclado esteja habilitado. Então, se a minha senha tem acesso a mais partições, mas o meu teclado não, ele não vai deixar acionar aquelas partições que ele não tem acesso. Então, esta foi a programação através do aplicativo VWeb Studio. Obrigada por acompanhar a nossa videoaula. Em breve, teremos mais videoaulas em nosso canal.